O título do estudo é Sacerdote é Deus que chama. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Êxodo 28, do 1 ao 3. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Araão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Araão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Araão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Interessante, né, irmãos? Que primeiro Deus chamou Moisés. Então todo mundo sabe que Deus levantou Moisés para tirar o seu povo do Egito. Só que a obra de Deus não se faz sozinho. A obra de Deus aqui é em conjunto. Deus falou assim para Moisés, faz também vir para junto de ti Arão e seus filhos, e eles serão o quê? Sacerdote. Então, o estudo em si é sacerdote é Deus que chama, e também é a transição do sacerdote da antiga aliança e o sacerdote da nova aliança. O chamado do sacerdócio se dá da parte de Deus, mas Deus é o que faz através dos homens. Quando Deus falou para Moisés, foi Deus que instituiu o sacerdote. E hoje em dia a palavra de Deus está tão destopada no nosso meio, no meio geral, que as pessoas vão lá, unge, você é tal, e sai ungindo. Cheguei hoje na igreja e eu já sou ungido e tal, e a gente vai sendo ungido. Tem algo de Deus? Então é algo para a gente se pensar. Foi Deus que levantou Moisés, mas foi Deus também que instituiu o sacerdote. Então Deus ele é tão misericordioso que ele fala assim, você vai fazer minha obra, mas você não vai sozinho. Eu vou colocar pessoas ali para te auxiliar. E Deus chamou aqui, Arão, seu irmão, e os seus filhos. Em Êxodo 3, do 2 ao 4, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo e no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele o voltaram para ver, Deus no meio da sarça chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Quando Deus chamou Moisés, ele estava sozinho. Ele não estava com o irmão dele e nem tampouco com os sobrinhos. Deus levantou Moisés, que em outra passagem diz assim que eu te envio ao Egito como Deus. Deus levantou Moisés sozinho, mas também levantou Arão e seus filhos como sacerdote. Como a gente está vendo o sacerdócio hoje? Como está a nossa mente? Ela está pela palavra de Deus ou simplesmente é um título? Porque por aí tem muitos títulos. É o que mais tem. É pastor tal, pastor tal, pastor tal. Mas muitas vezes não passa de título. Então é interessante a gente ir para a palavra para que a gente não age de forma errada, né? Moisés também aparece na carta aos Hebreus. Ele aparece lá na carta aos Hebreus porque diz que ele era o sacerdote da antiga aliança. Na antiga aliança, Deus falava através da boca do homem. Só que hoje o Espírito Santo foi derramado e hoje não é o sacerdote específico. Hoje é o sacerdócio. Então o pastor Isaías, ele age como num sacerdócio. Ele é ungido. Porque o intermediador da antiga aliança era Moisés, que estava esperando Cristo para quando Cristo vir reinar. Só que Cristo veio, aí todo mundo sabe que as pessoas não aceitaram, né? Hoje, o mediador entre Deus e o homem é o próprio Jesus Cristo. Mas os homens aqui na terra faz a obra de Deus como sacerdócio. Então, nosso pastor é um sacerdote. Ele está fazendo o papel do próprio Cristo, do próprio Jesus Cristo. E está na espera de quando Jesus Cristo vier novamente, para assumir o milênio, depois da grande tribulação. É interessante, né? O ministério é chamado de Deus aos homens. Muito sério para a gente se pensar, porque se o ministério é um chamado de Deus aos homens, foi Deus que levantou Arão. Foi Deus que chamou o pastor Isaías.
e outros, e outros, e outros. Eu estou falando do pastor Isaías porque é da nossa igreja. Então, se foi Deus que levantou tal pessoa, então qual é o nosso dever? A gente não tem que menosprezar essas pessoas. O pastor Isaías é o pastor Isaías, é normal, é um homem como eu e você. Só que por trás disso tem uma unção de Deus. Então, o próprio Moisés ungiu Arão. Se a gente pensar, é assim, ó. Moisés é irmão de Arão. Só que depois que Moisés ungiu Arão, tem duas ressalvas aí. No momento que eu converso com meu irmão, é uma coisa. No momento que eu vou para a parte espiritual, aí já tem outro peso. Então, Moisés e Arão, eles eram irmãos. Mas quando passava do sacerdócio, tinham autoridade sobre ele. E é interessante que o sacerdote, ele delega autoridade. Mas quem me delegou está aqui hoje, quem foi? Pastor Isaías. Então ele é uma autoridade e ele me delegou a isso. Ah, mas pode, isso é bíblico? É bíblico. Elias delegou autoridade a Eliseu. Tanto é que Eliseu foi vamos se dizer assim, um obreiro fiel, que ele assumiu aquilo que era de Elias. Um espírito dobrado. O pastor, Moisés e outros, que é sacerdote, na Bíblia, tem autoridade de Deus, irmãos. Então, muitas vezes a gente fala, a gente pensa muitas coisas de um sacerdote que foi levantado por Deus, muitas coisas que não deveria passar nem na nossa cabeça. Porque é muito sério mesmo. Tem aqueles sacerdotes fiéis, mas tem aquele sacerdote que Deus levantou e se perdeu no meio do caminho. A gente não deve desmenosprezar as pessoas quando fala da palavra de Deus. Porque muitas vezes foi delegada por outros. E quando alguém delega outra, é porque tem. Então, quem delega é quem tem autoridade para delegar. Moisés, ele ungiu Arão, mas ele tinha autoridade para ungir. A autoridade veio de quem? De Deus. Então, muitas vezes a gente... Nossa, mas a minha vida cristã é isso, é aquilo, é não sei o quê. Parece que eu estou na igreja, mas parece que as coisas não andam e não sai da forma que a gente quer. Muitas vezes é porque a gente deixa princípios, pequenos princípios que a gente não consegue nem enxergar. Porque eu vou falar de mim, irmãos. Esse estudo falou muito comigo. Parece que abriu meus olhos. Muitas vezes eu pensei isso. Nossa, muitas vezes eu falei isso. E muitas vezes a gente fala e pensa dessa forma. Então, a gente não pode desmenosprezar as pessoas quando ela é delegada. É diferente de ungida. Delegada, fulano delegou tal autoridade. E naquele momento a pessoa tem autoridade para falar de tal coisa. No sacerdócio, há enigmas que os homens não conseguem decifrar. Já aconteceu isso comigo, por exemplo. O pastor Isaías chegar em casa e eu falo, mas seu pastor Isaías, por que isso? E ele vai me explicar e tal. E muitas vezes a gente nem entende. Aí passa um mês e tal, e depois vem aquilo na mente. Nossa, ó, ele agiu dessa forma por isso. Então, meus irmãos, o sacerdote, muitas vezes, ele tem uma instrução de Deus que não é nem para mim, nem para você entender. Muitas vezes ele toma tal decisão que a gente não consegue entender no momento. A gente vai entender, depois. E já aconteceu isso comigo. Então, no meio do sacerdote, tem enigmas. Tem algo que muitas vezes a gente está fora da nossa compreensão. A gente não consegue entender. Nossa, mas eu faria desse jeito. Ah, mas você está fazendo, né, desse jeito? Então, muitas vezes a gente acaba julgando uma ação que foi instruída pelo próprio Deus. Quando a igreja primitiva estava sendo perseguida, está lá em Atos, falou bem assim, se essa obra for de Deus, vai prosperar. Mas se não for de Deus, não vai prosperar. Então, a gente tem que deixar para que a gente não esteja brigando contra o próprio Deus. Então, muitas vezes tem coisas que a gente pensa ou fala que a gente está falando pelo próprio Deus. Porque o sacerdote de Deus trouxe algo que foi da parte de Deus. E muitas vezes a gente acaba julgando. A gente acaba falando assim, nossa, fulano fez isso, isso e isso. E a gente não sabe o propósito, o enigma que está por trás disso tudo. Arão continuava sendo irmão, porém sacerdote ungido por Deus, pelo próprio Moisés. Com o seu chamado unção,
O Arão, irmão, não era o mesmo Arão sacerdote, assim como Moisés, irmão, não era o mesmo Moisés juiz. Então, muitas vezes a gente vê assim dessa forma também, ó. Eu estava falando ali pro irmão Elivaldo e o irmão Romildo. Muitas vezes a gente participa de muitos cultos no lares. Muitas vezes alguém vai lá e uma pessoa que tem vergonha, uma pessoa que quase nem fala, e vai lá e dá uma palavra e tal. Muitas vezes não tem tanta intimidade com a Bíblia e tal, e vai lá e fala tal coisa lá. Sempre quando alguém fala algo de Deus, tem algo relevante por trás. A palavra de Deus nunca volta vazia, irmãos. Então, se vir uma criança aqui falar algo de Deus, preste atenção, porque tem algo por trás. Então, assim, muitas vezes a gente só dá... A gente fala assim, ó, aquele irmão lá é uma benção, eu gosto de ouvir ele. Aquele ali é minha boca. O ser humano é assim. A gente tem um auto-julgamento dentro da gente, irmãos. E não fala que não tem, porque tem. A gente tem um auto-julgamento na nossa vida. É algo que tem que ser lapidado. É algo que tem que ser mudado. Entendeu? Então, muitas vezes a gente não sabe e não consegue decifrar os enigmas que o próprio Deus dá, porque a gente está longe, ó. Está muito longe. Então, a gente tem que, muitas vezes, parar, refletir e ouvir mais. Abre lá a Bíblia em 1 Crônicas 16, 21 e 22. A ninguém permitiu que os oprimisses. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Deus está trazendo um alerta aqui. Ele está trazendo a importância de um ungido de Deus. Se a gente bem soubesse, se a gente tivesse... Jamais eu deveria pensar algo de um homem de Deus. Então a gente tem que ter isso em mente. Olha a importância que Deus trouxe isso em mente aqui para o povo. Não toquei os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Muitas vezes a gente trata mal uma pessoa que é de Deus. Muitas vezes a gente não prospera. Mas prosperidade. Muitas vezes a gente não prospera. Porque muitas vezes a gente trata mal um irmão que é um homem de Deus, que é ungido de Deus. E a gente vai passando e quebrando princípio, e as coisas não andam. Nossa, mas eu ando tudo certo, eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, né? Todo mundo fala, eu dou meu dízimo certinho. Mas parece que as coisas não andam, irmão. Porque a gente quebra os princípios. Tem que voltar, tem que trazer à tona novamente a importância de um homem de Deus, de um ungido de Deus. Então a gente não pode falar mal, a gente não pode muitas coisas para um ungido de Deus. O assistente de Eliseu, Geazi, né? Tem uma passagem que diz assim, que Eliseu mandou que ele fosse tocar no menino lá, porque o menino estava morto, para o menino ressurgir. Eliseu delegou a Geazi a autoridade. Só que tem muitas pessoas que estão junto, mas está bem longe. Então, andar com pastor, andar com homem de Deus, vir para a igreja, não quer dizer que muitas vezes a gente está firme, irmãos. Geazi andava com Eliseu. E quem foi Eliseu? Espírito dobrado de Elias, homem que foi arrebatado ao céu. E ele andava, mas qual foi o fim dele? Então, muitas vezes, irmão, a gente até está no meio dos mais vistos, mas a gente está longe. Porque a gente está na forma errada e da maneira errada. Quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser delegado por um ungido de Deus? Para fazer a obra de Deus, para a glória de Deus. Tem que estar no lugar certo, mas tem que estar da maneira certa também. Geazi estava lá no lugar certo, mas o coração dele estava longe, muito longe. Então a gente não deve quebrar esses princípios que parecem bobos, mas não é. A vida cristã, ela é todos os dias. Todos os dias. E sempre a gente tem que aprender e aprender e aprender. Para servir junto ao sacerdote de Deus, Deus usa homens. Nunca se sinta usado por homens, mas sim usado por Deus para servir aos homens. Quando alguém era escolhido para ajudar um sacerdote, era uma honra imensurável, pois esse servo do Senhor, de Deus, desfrutava dos mesmos benefícios. Irmãos, outra coisa que a gente não consegue ver, se a gente estiver com nossos olhos tampados.
muitas vezes, quando você faz o bem, você deve fazer o bem para todos. Mas muitas vezes, quando você age de tal maneira, com o ungido de Deus, você desfruta de muitas bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida, porque você cuidou, você agiu com tal pessoa. Então, os benefícios de servir a Deus, ele abrange as pessoas que estão ao redor. O Vitão é um homem de Deus, eu estou ali, com ele, firme e forte, estou ali. Deus abençoa ele, mas Deus me abençoa também, porque eu estou dando um suporte para ele. Porque eu estou ali, estou junto com ele. Então, a gente tem que entender também outra coisa, algo muito interessante nesse estudo. A gente tem que entender que muitas vezes a gente não é abençoado por Deus porque a gente maltrata homens de Deus. Muitas vezes a gente não é abençoado por Deus porque a gente julga homens de Deus. É algo muito sério mesmo. Então a gente tem que recapitular a nossa vida cristã, a gente tem que olhar se está agindo da forma certa, da forma correta. Então muitas vezes a gente se perde. A gente acha que a vida cristã é vir, chegar aqui, colocar a nossa Bíblia e tal. Não é só isso. É importante, porque a gente está aqui como igreja, a gente está aqui para cultuar a Deus. É muito importante. Mas vai bem além disso. Vai o estudo diário, que o pastor sempre cobra aqui, o estudo diário. E esses pormenores que tem, que muitas vezes a gente deixa passar, vai passando e passando. É muito importante como a gente trata um homem de Deus. É muito sério isso. E quem bem soubesse não falaria mal de um homem de Deus. A gente tem que se submeter ao sacerdote. Saul não se submeteu a Samuel. E o reinado dele foi para onde? Mas quem levantou Saul foi o próprio Deus. Mas não se submeteu à autoridade que estava em cima dele. O reinado dele foi destruído, foi rasgado, foi tirado. Então muitas vezes a gente perde algo que o próprio Deus deu pra gente por causa de uma insubmissão na nossa vida. Então a gente tem que se voltar e ver essas coisas. É muito sério, irmãos. Abre lá, irmão, em 1 Timóteo 5, 21 e 22. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistências que você guarde esses conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não se precipite em ungir alguém, em colocar as mãos. Não se precipite, porque muitas vezes você... Nossa, eu sou presbítero, eu sou ungido por sei de quem. E muitas vezes não vem nem de Deus, irmão. A Bíblia diz que a gente se conhece a árvore pelos frutos. Então muitas vezes as pessoas estão ungindo, saindo ungindo aí, um e outro. Então a gente não tem que se precipitar. A gente tem que ir para a palavra, a gente tem que orar, Deus tem que confirmar. O pastor Isaías, ele é cauteloso para essas coisas. Eu tenho certeza que quando ele fala algo é porque vem de Deus. A gente tem uma vida e ele vem com a gente há muito tempo. Então muitas coisas ele falou assim, não faça. É duro. E a gente querendo fazer, não já fazer, o negócio é bom. Ele falou, não faça. E lá na frente a gente viu quantos livramentos Deus deu na nossa vida através de um sacerdote, através de uma palavra, que muitas vezes não é aquela que a gente quer ouvir. Muitas vezes a gente não quer ouvir aquela palavra. É só benção e o bolso cheio. Todo mundo quer isso. Mas muitas vezes a gente tem que se segurar porque o negócio é lá embaixo. 1 Tessalonicenses 2, 1 até o 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus,
no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo aos Coríntios 11, 13 e 14. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, irmão, muitas vezes as pessoas têm que ser provada, para ser aprovada. A palavra de Deus diz que é para a gente não se precipitar em ungir as pessoas precipitadamente. Por quê? Porque tem muitos que tá ali com o sacerdote, tem muitos que falam da palavra de Deus, proferem a palavra de Deus, mas é falsos obreiros. Eles falam, mas não vivem o que falam. Então a gente tem que estar sempre com olhos abertos, a gente tem que sempre estar atento para essas coisas, porque de falsos profetas aí o mundo está cheio, vamos falar assim, o mundo está cheio. Quem é o sacerdote da nova aliança? Quem exerce, melhor dizendo, quem exerce o sacerdócio na nova aliança? Quem exerce o sacerdócio na nova aliança é o homem, é o pastor que exerce. Então ele está fazendo um papel de Cristo. Então é muito importante como a gente age com nossos pastores, como a gente vê não só nossos pastores, mas outros. Tem um amigo que congrega na Assembleia e outros. Uma pessoa de Deus, a gente tem que ser cautelosos, a gente tem que ser prudente quando fala, quando age de um homem de Deus. Porque é muito sério mesmo, irmãos. Deus, ele unge pessoas para fazer a sua obra aqui na terra. Ele dá autoridade a pessoas para fazer tais coisas aqui na terra que muitas vezes, pelos olhos humanos, a gente não consegue entender. Então, muitas vezes, hoje, a gente não está vendo o sobrenatural de Deus, porque muitas vezes a gente não consegue nem se submeter à nossa liderança. Então, se você não se submete ao sacerdote que foi escolhido por Deus, como você vai ver o sobrenatural de Deus? A gente não consegue ver. Então é muito importante. João, que Jesus fala assim, ó, como vocês querem saber das coisas celestiais que nem as terrenas você tá crendo? Como a gente vai querer saber das coisas celestiais? Então a gente só consegue ser usado por Deus quando a gente se submete a homem. Eu não se submeto a homem. Não, se submete a homem. Ungido de Deus, uma pessoa de Deus. A gente tem que se submeter sim. Não confunda o chamado sacerdotal é de Deus, mas o trabalho é dos homens. Quando Davi tomou uma atitude que poderia ser caracterizada como desrespeitosa em relação ao rei Saul, Davi se arrependeu, ainda que Saul já havia sido rejeitado por Deus. Isso aponta o que o texto de Romanos diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus entregou Saul 3 vezes. Então faça aí o que você quer. Mas o que foi que Davi fez? Quem sou eu, Senhor, para tocar em um ungido? Mas Deus já tinha rejeitado o próprio Saul. Mas era ungido de Deus. Era ungido de Deus. Ainda que ele se perdeu no meio do caminho, ele era ungido de Deus. Ele tinha uma autoridade. O rei Davi foi um rei sábio. A Bíblia aponta que ele é o homem segundo o coração de Deus. Olha o rei que ele foi. Ele era um homem de Deus. Ele sabia princípios. O que falta na nossa vida cristã é, além de saber da palavra, pequenas coisas, princípios, para fazer a diferença na nossa vida cristã. Eu gosto muito daqui. Para mim, aqui é a minha casa. Sabe por quê? Porque quando não tem ninguém para pregar aqui, só canta louvor e vai embora. Quem sobe para pregar aqui é quem Deus... quem vai pregar é fulano. Foi Deus que instituiu. Mas não tem pregador. Vamos louvar, cultuar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos cantar louvores ao nosso Senhor. Uma visão espetacular. Isso aí eu amo demais. E eu vejo a dependência que um homem de Deus, que um sacerdote de Deus tem que ter vindo de Deus. A dependência. Porque é fácil, eu sou o pastor. Não tem ninguém para pregar. Ô Marcelo, é você. Cadê o devocional? É você que vai subir e pregar. É fácil, irmãos. Mas eu orar a Deus, e Deus fala bem assim, é a irmã Magda. Aí é ser dependente de Deus. A mãe do Noel, a irmã Teia. Uma vez ela veio pregar aqui e falou assim, que ela orava para comprar um prato. Aí eu pensei no canto aqui, eu tô longe disso, hein? Orar para comprar um prato, meu irmão? Ô louco. É demais, né? É uma mulher de Deus. Eu chego lá. Irmãos, deu nosso horário.